Gente, então, vamos começar. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz de ver a sala não lotada, mas bem cheia. E isso é muito bom para mim, pessoalmente, para todos nós, todo o grupo de pesquisa, né? Bom, eu preciso dizer para vocês que se trata aqui dos primeiros resultados do nosso grupo de pesquisa sobre a pombagira na Umbanda e no imaginário brasileiro, né, para resumir. É um projeto de pesquisa em comunicação, recebe o apoio do CNPq, que é muito importante também para nós, não só pelo apoio em si, mas pelo reconhecimento que isso nos dá, né, significa um tipo de início de legitimação de um tema que até então não digamos que está um pouco à margem do que tem se feito na área. Então, isso é um sinal de aceitação, de integração de novos temas e novas abordagens dentro do campo, né? E eu vou apresentar agora os nossos palestrantes. Primeiro, gostaria de agradecer a presença e apresentar o professor Gustavo de Castro, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNB, é o nosso colaborador externo no grupo de pesquisa e convidado externo no dia de hoje, então, muito obrigada pela presença. O professor Frederico Feitosa, que é professor aqui da graduação em Comunicação da Católica, é também pesquisador do grupo, e está fazendo também, terminando um pós-doutorado aqui no nosso programa. Tem uma coisa acontecendo aqui, sozinho. É seu? Você pode ver? Bom, veja aí, Bruna. Apresentando a professora Sofia Zanforlin também, que é professora aqui do programa de comunicação, aqui do programa de mestrado. Ela é pesquisadora da linha de cultura midiática. O Leandro Bessa, também professor nosso aqui da graduação, do curso de publicidade, e pesquisador do grupo, mestrando na UNB, inclusive orientando do professor Gustavo. E a Bruna Caroli, que é mestranda aqui conosco, que participa do grupo de pesquisa e que é minha orientanda também. Tá? Então, agradeço a todos. E eu queria só dar um pequeno esclarecimento sobre a pombagira, né, o que é a pombagira e por que tratar da pombagira aqui na comunicação. O que a pombagira tem a ver, né, com a comunicação, afinal. Então, preciso primeiro explicar que se trata de uma perspectiva de estudos em estudos do imaginário, né? Então, dentro do campo da comunicação, né, tem bastante pesquisadores se interessando pelo imaginário como parte da cultura e, consequentemente, do modo dos processos de comunicação. E a pombagira, ela é primeiramente uma entidade de Umbanda, então ela está relacionada com o aspecto religioso brasileiro, né? E enquanto entidade de Umbanda, ela é um ser que eu diria que é dionisíaco, que pode ser chamado de uma bacante, né? Ela também associada à alegria, ela é associada a dois temas que são bastante difíceis de serem tratados na sociedade, na cultura, o tema da sexualidade e o tema do amor, né? Todos nós temos que lidar com ele, mas não sabemos muitas vezes como, sobretudo na academia. Então, trazemos a pombagira para também abordar um pouco esse tema e suas relações com a comunicação. Mas a pombagira, ela não é só uma entidade de Umbanda, ou seja, ela tem uma existência, uma vida fora dos terreiros de Umbanda. Não diz respeito só apenas à religião. Ela também é uma entidade viva no imaginário brasileiro, na cultura de uma forma geral, no Brasil particularmente, né? É uma entidade propriamente brasileira, né? Eu não vou me estender mais, vou deixar que os palestrantes falem, né, e passar a palavra para o Gustavo. Da professora Florence, dizer que isso é um ótimo momento para pensar
mesmo o imaginário brasileiro da pombagira em relação à comunicação, às matrizes da comunicação, e deixar essa pergunta no ar um pouco para a gente problematizar também. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar com vocês na mesa, tá? A Bruna, minha prima, a Sofia, o Leandro e o Fred. Também queria dizer o seguinte, que é importante que esse debate sobre a pombagira esteja acontecendo aqui na Universidade Católica, porque isso mostra a necessidade de diálogo ecumênico cada vez mais. E eu acho que também segue a inspiração do próprio Papa Francisco, que a meu ver, alguém até mais aberto do que os próprios cristãos. Está se mostrando assim nas ações práticas dele. Segundo lugar, eu queria propor a vocês um gesto a ser pensado, que é o gesto do feminino. É um gesto, nesse sentido, que ultrapassa o gênero e pode ser acessado por um conjunto de nomes. Então, eu vou tratar na minha fala, três aspectos. Vou tratar de afetividade, vou falar de energia feminina e vou falar de metamorfose. Dessas três noções, desses três imaginários, a partir dessa noção de pombagira e de comunicação. Por fim, eu vou voltar ao tema da metamorfose e dos matrizes da comunicação. Primeiro, eu vou contar uma experiência pessoal. Vou partir do empírico para o teórico, tá? Uma prática pessoal em terreiro de Umbanda, uma vivência, um relato, né, de praticante há 15 anos e de estudioso também. Então, eu falo, ao mesmo tempo, de dentro, como etnógrafo, alguém que experimenta isso, e também os professores, estudioso. Se é possível essa dupla condição, então eu me dou essa dupla condição. Abro um trabalho de observação em duas frentes. Então, o que eu contarei é sobre o afeto, ou a experiência sensível do, entre aspas, dar passagem, também conhecido como fenômeno de incorporação. Esse tema, incorporação, ele é um tema dificílimo, ele merece, por si só, um outro estudo, um outro seminário, uma outra análise, porque uns chamam de possessão, mas não é possessão, outros chamam de transe, mas não é transe. Então, essa palavra incorporação, ela tem muita força, inclusive no campo dos negócios, no campo das empresas, no campo das organizações. Costumamos chamar empresas de corporações, né, ou de incorporações. Então, quando pensamos a incorporação, devemos pensar um aspecto mais amplo. Deixa eu me achar aqui. Então, eu falava que a incorporação não é possessão nem transe, que eu entendo a palavra incorporação como nenhuma coisa nem outra, mas um modo de transcender na imanência. Isso é importante e queria chamar a atenção. Quando o que eu estou chamando aqui de incorporação é de uma transcendência na imanência. É um estado de... você vai ficar no celular, não, né? Um modo de estar no espiritual, estando no material, tá? O que eu chamo também de ser-in, né? Ser-in. Com os meus orientandos, eu estou enchendo o saco deles para a gente pensar daqui a uns 4 anos tudo o que tem relacionado ao in, a incomunicação, o inexplicável, o inefável, esse yin me chama a atenção, e aí eu uso às vezes como trocadilho de yin e yang. E esse yin, ele é feminino, ok? Incorporação é um fenômeno que pode ser descrito de muitas formas. Animismo, autoindução, teatro da mente, projeção do id, ou do eu inferior, histeria. Falo de histeria, lembro de você. Eu utilizarei aqui, então, para não me demorar no assunto, que em si, como eu disse, já é complicado, merece um seminário à parte, essa relação de incorporação como
um introspectar, extrospectar, um introjetar, extrojetar, numa relação de introspecção, extrospecção, como prospecção. Não vou complicar não, tá? O máximo que eu vou complicar é até aqui. Prospecção mesmo, como no sentido da palavra, de explorar uma região, ou fazer sondagem. Né? Geralmente a gente usa a palavra prospecção para explorar jazidas e minério, mas eu estou propondo uma prospecção do espírito, do corpo e do espírito. Então, essa noção de incorporação como um estar aberto, um prospecto interior-exterior, de forças, é outra complicação, mas vamos chamar forças cósmicas, astrais, ou um modo de participar deste além. Né? O modo de vida africano, só para colocar rapidamente para vocês, ele não distingue este mundo do outro mundo. São dois mundos que estão ali. Não tem esse negócio do outro mundo. Não, esse outro mundo, ele é esse mundo. Né? Não tem um discurso dicotômico. O mundo invisível é o mundo, faz parte desse mundo. Nós costumamos separar, né? Colocar num estado de, às vezes, de encantamento e superioridade, distância, quando não é o caso. É mais imanente, a transcendência é mais imanente. Então, esse prospecto de forças cósmicas como um modo de participar, seja de uma presença corporificada, consciente e atuante, seja inconsciente. No meu caso, é um difícil estado de estar aberto, consciente, e ainda assim conseguir fixar, entender essas presenças, esses prospectos energéticos. Devo dizer que o fenômeno da incorporação no Brasil é um fenômeno social. Do Iapoque ao Chuí, nós encontramos centros, terreiros, templos, casas, tendas. Na televisão, basta ligar lá, vocês veem nessas igrejas eletrônicas, em que um sem número de pessoas, jovens, velhos, adolescentes de todos os gêneros, geralmente chamados médiuns, aparelhos ou cavalos, né, todos esses participam de uma experiência de vivência ou incorporação de forças, né, espíritos. Nestes 15 anos em que venho experimentando, então, essa prospecção, introspecção, extrospecção das pombagiras, das pretas velhas, das juremeiras, entre outros espíritos femininos, se é que espírito tem sexo. Porque na hipótese disso não haver, a gente ganha ainda um conceito a mais, que é o conceito de androgenia, né? E que enriquece o nosso debate. O conceito de androgenia deixa o nosso debate ainda mais rico e instigante e avança além da questão de gênero. É a partir dessa experiência que vou construir uma justificativa para o que chamei de vivência de pombagira, ou experiência de pombagira. E de que forma encontro nisso uma relação com as matrizes da comunicação. Sobre o toque corporal do mundo, né? O mundo que nos toca, que atua dentro de nós, em torno de nós e distante de nós, eu quero fazer desde já uma separação entre a consciência corporal e a consciência da razão. O corpo, ele, digamos assim, ele tem a sua própria racionalidade. Né? Ele é separado e, ao mesmo tempo, autônomo da racionalidade. Ou seja, o Edgar Morin costuma dizer que nosso corpo processa os alimentos sem que a nossa consciência tenha consciência disso. Então, nosso corpo funciona independente da racionalidade. As forças do corpo, devo dizer, não se importam tanto assim com a nossa consciência ou o juízo que fazemos delas. Ao contrário, são por vezes amorais e imorais, como no caso das pombagiras, né? Como no caso dos puns, por exemplo, né? Que o nosso corpo, há um autor chamado Peter Sloterdijk que ele diz assim, o pum, o peido, ele é uma exigência do corpo que a consciência, a razão não conseguem controlar. E é uma expressão do corpo muito mais forte do que o juízo moral ou a boa educação das pessoas consiga segurar. Não há limite quando você pensa em pombagira, primeira questão da comunicação. Para uma pombagira não existe limite para a língua. A língua da pombagira não tem limite. Ela está livre para dizer qualquer coisa. Primeira coisa que eu acho que é importante. O estatuto dessas presenças impositivas, esses
essas forças que nos circundam, que Heidegger chamou de ser aí e que eu chamo de segundo ser aí, né? Isto é, depois do imperativo de termos nascido, ou seja, não termos escolha consciente de escolher nosso pai, nossa mãe, etc., nós temos uma segunda imposição, que é uma imposição energética, uma imposição do mundo sobre nós, uma imposição sensitiva, corporal. Trata-se mesmo de um envolver, no sentido de envolvimento, circunvolução, enrodilhamento, impregnação de outras presenças. Um outro estar aí, exterior a nós e também interior a nós. Ou de um interior exterior irrefutável, na maioria das vezes incompreensível. Essa incorporação de que falei não se trata de transformar, por alguns instantes, a experiência de estar em terreiro e da incorporação de uma pombagira, por exemplo, não se trata de me transformar naqueles instantes em mulher. Isso, no meu caso, homem, seria impossível. Não se trata também aqui de saber o que é ser mulher. Isso eu jamais saberei. Se trata, isso sim, de saber o que é ser feminino, nesse processo de sentir esse envolvimento exterior-interior. E isso posto, devo dizer que a minha meditação nesta manhã prospecta, então, essa experiência. Tá? Essa minha experiência conta de uma atenção ao afetivo emocional e ao afetivo sexual, não como zona abjeta ou baixa, tá? Mas como um campo de regeneração do humano. Não se trata de falar apenas de força de geração, a força do feminino como força de geração, mas de força de regeneração. É o que eu chamei acima, no início da minha fala, de metamorfose. O feminino, visto daqui, é a capacidade mais arraigada de uma transformação de uma coisa em outra coisa. Isso é uma outra forma de falar de magia. Né? A magia é a arte de transformar uma coisa em outra coisa, de interferir na coisa à distância, ou presencialmente sobre algo de forma impositiva, impregnante. A magia prospecta o introspecto e o extrospecto das regiões humanas e das regiões do nosso entorno. Nesse sentido, o feminino é um daimon, não um demônio, mas uma inesgotável fonte de renovação, recriação, superação, movimento e transformação. Não é por acaso que a imagem de Iemanjá, o mar, de Oxum, o rio, os rios, de Ansan, os ventos, essas imagens são só movimento, o mar, o vento, o rio. Ao mesmo tempo, imagem de metamorfose também, de ciclos. Você tem Nanã, a lama ou lago, a mesma coisa. Ioá, a divindade do formigueiro, ela é o duplo. A Ioá, como ela é o duplo, ela é a arte e a ciência em uma só imagem, unidas. Ela é o crepúsculo e o dia amanhecendo, né? E por fim, outra imagem, outra divindade feminina é Obá, que é aquela que supera o masculino. Ela, pelo feminino, na condição de feminino, supera o masculino. Todas elas guardam então a imagem de metamorfose, transformação, refazimento dos submundos. Veja, de uma interioridade para fora, de uma exterioridade para dentro. Tá? Interioridade para fora, exterioridade para dentro. O feminino é um estado de regeneração com o mundo, mas também, como não poderia deixar de ser, um estado de degeneração do mundo. Regenera, degenera. O mito de Helena de Troia vem a calhar. Uma mulher, dois amores, uma guerra, milhares de mortos, um rapto, outro rapto. A quem Helena pertencia? Senão a ela mesma. Embora seja causadora de uma guerra, quero dizer que o poder civilizador e apaziguador das mulheres ainda é subestimado em nossa sociedade. As mulheres são ótimas para resolver conflitos e essa é uma atividade socialmente pouco explorada em nosso tempo. Culturas arcaicas basearam-se na complementaridade do masculino com o feminino. O homem caçador aliou-se à mulher coletora. As artes marciais aliaram as artes domésticas. Em suma, o que chamamos hoje de civilização é algo fundamentalmente bissexual ou bissexuado.
No século XIX, a sociedade feminina culta constituía o principal público da literatura e era cercada de escritores e patrocinava poetas adolescentes. Ela conseguiu desenvolver contravalores, esse grupo de mulheres, valores de sensibilidade, de amor, de estética, cujos frutos sublimes do romantismo europeu surgiram do encontro entre os mistérios do feminino e os mistérios da adolescência. Uma outra matriz da comunicação, a meu ver, que a pombagira, a discussão do feminino, nos aponta, é porque a pombagira ela tematiza duas coisas importantes, o amor e a felicidade. São temas centrais na estética. A noção de estética não sobrevive sem essas duas, sem a noção de beleza, sem a noção de amor, sem a noção de felicidade. São os pilares da reflexão estética. Tá? Então, a mitologia comporta um profundo culto às heroínas, às deusas, Ishtar, Tanit, Kali, Vênus, Atenas. A Cabala ensina que o deus macho não é nada sem a Shekinah, sem a sabedoria. E é interessante e curioso o fato da sabedoria ter a imagem feminina. Precisamos voltar a pensar a sabedoria. Eu falo sempre isso. Essa palavra foi perdida, está exilada do nosso tempo. Migrou para o universo da fantasia, das histórias encantadas. Parece uma palavra careta, demodê, presunçosa. É um sábio. Parece presunção, quando não é. Isso é o Walter Benjamin tem um texto maravilhoso onde ele mostra que o sábio ele é tanto aquele que não tem cultura, entre aspas, quanto aquele que tem muita cultura. Ele tanto pode ser erudito quanto popular. Ele tanto pode servir da cultura oral quanto da cultura letrada. Ele pode ser um sujeito que viajou o mundo inteiro, mas também não saiu da sua aldeia, né? Esse é o sábio do Walter Benjamin, é uma imagem maravilhosa ao mesmo tempo. Então, Goethe disse certa vez que o feminino, entre aspas, o feminino nos arrasta para o alto. Isso é uma imagem do poeta maravilhosa. O feminino nos arrasta para o alto. O Rimbaud, pensando a mulher, ele chamou irmã de caridade. Simultaneamente, mãe, esposa, amante, irmã. Fecha aspas. Tememos refletir sobre nossa androgenia, porque tememos encontrar nossa parte irmã, nossa cara metade interior. Assim, o masculino está no feminino e vice-versa, genética e anatomicamente, de acordo com a soma dos critérios biológicos. Cada sexo comporta o outro de maneira recessiva. E mesmo anatomicamente, o homem tem seios, infelizmente estéreis. E a mulher carrega um sexo masculino embrionário no clítoris. Há homens mais ou menos efeminados e mulheres mais ou menos masculinizadas, além de toda a gama de bissexuais, homossexuais, transexuais, que escapam à perspectiva simplificadora. Esses seres transdisciplinares, que acabei de falar, tão visíveis hoje, sempre existiram na história, a despeito de interdições e tabus que os empurraram para a clandestinidade das culturas tradicionais. Há uma androgenia necessária, é a androgenia da mente. Devemos aspirar aos dois sexos da mente, assim como a filosofia. O pensamento não tem sexo. Assim, cada ser humano, cada ser humano, indo além da palavra homem e mulher, né? O Edgar Morin propõe superarmos a palavra homem e mulher para passarmos a chamar de seres humanos, simplesmente. O homem e mulher contém a presença mais ou menos marcada, mais ou menos forte do outro sexo. Cada um é, de certa maneira, hermafrodita. Veja que palavra maravilhosa. Hermafrodita é uma palavra que une duas divindades, Hermes e Afrodite. Hermafrodita, novamente, guarda a imagem do deus da metamorfose, Hermes, e senhor dos trânsitos, que em nossa cultura é Exu, e da divindade do amor e do em movimento, amor em movimento, Afrodite, Oxum e Iemanjá, novamente. Cada um de nós, portanto, carrega a dualidade em sua unidade. O que temos a aprender, então, com essas prospecções, metamorfoses, multipersonalidades que o feminino nos aponta?
A necessidade de que o pensamento seja hermafrodita, a comunicação seja hermafrodita e andrógena, é uma primeira delas. Talvez seja mesmo necessário uma visão de mundo bissexual, para que possamos comportar antagonismos, complementaridades em um só plano. Ou seja, como diz Edgar Morin, precisamos de um meta-ponto de vista em relação ao feminino masculino. Sair da dualidade. É possível sair dessa dualidade? Como? Agora quero voltar à minha experiência no terreiro. Disse que essa experiência significava, sobretudo, um ato de regeneração, a fusão e exteriorização de outro com este eu. Desta outra presença em mim, que significa uma recomposição de mim mesmo. Isso é estranho de explicar, mas essa presença exterior age em mim circularmente, recursivamente, homem, mulher, homem, formando uma unidade difícil, complexa, sobretudo influindo em minha alegria, influindo em meu sentido de afeto, na minha sensação de liberdade, no meu cogito sobre o libido, os 3 libidos, né? Segundo Santo Agostinho, nós temos 3 libidos. Libido Scendi, que é o libido da vontade de conhecer, ver, saber. Libido dominante, que é a nossa vontade de dominar e possuir mais coisas sempre. E o libido se entende, que é a nossa paixão da carne, né? O sentido, a paixão dos sentidos. Então, essa relação com a pombagira me permite cogitar sobre o amor constantemente, me permite cogitar sobre a magia cotidiana, né? Qualquer um de vocês passa na rua e vê lá, fazemos amarração. Isso é uma aproximação cotidiana, comunicacional, publicitária, se vocês quiserem, do tema que a gente está tratando nessa mesa. A pombagira me fala via tema da alegria, ela me traz de volta, em nossa época, o tema da gargalhada, né? E não do riso, da gargalhada, que é diferente, né? Na mitologia africana, Exu gargalha e cria o mundo, tá? Então, a gargalhada é um sinal de resistência, de desprezo, de deboche. É uma forma que os pobres usavam para resistir aos ricos, né? Gargalhando deles, além de ser simplesmente alegria. A gargalhada, então, é uma potência, força de superação do desespero. A alegria de pombagira tem algo de desconcertante. Ela é extraída da tristeza. Veja, uma gargalhada que vem do desespero, uma alegria que vem da tristeza. É mais uma prova da minha tese, a tese da metamorfose, do feminino como metamorfose. A pombagira prospecta a alegria da tristeza, e isso não é pouca coisa. Há algo de sagrado nisso, há algo de mágico também, há algo de simples. Quem é capaz de tirar a alegria da tristeza é digno de que prestemos atenção a seus movimentos. Há aí um ensinamento e, como disse, uma sabedoria, digamos, especializada. Trata-se de uma ação sobre o coração, um agir sobre o sensível. Esse agir sobre o coração, não entendam poeticamente, não. É o órgão mesmo, é essa parte do corpo mesmo. É uma ação sobre essa parte do corpo, que consegue atingir um estado de superação, regeneração. É um pensar, os yogis chamariam de chakra cardíaco, né? Mas pensar o nosso peito, né? Pensar o coração. Pensar uma parte do corpo, né? A pombagira, então, para mim, ela tem essa imagem da própria fênix, que renasce das cinzas. Por quê? Porque a fênix é uma ave mitológica, de origem etíope, diz os dicionários, de um esplendor sem igual, dotada de longevidade e que tem o poder. Depois de se consumir, ela ganha seu poder depois de se consumir numa fogueira e de renascer
das cinzas. No Egito, ela é vista, o imaginário dela é de um pássaro que se levanta de manhã cedo com a aurora sobre as águas do Nilo, como o sol. É a própria imagem do sol, né? O sol, a passagem das horas, a passagem do dia, e esse sol, a águia, pássaro, se degrada nas trevas da noite para depois renascer do mundo, né? E fazer renascer o próprio mundo. Renascer das cinzas noturnas. A fênix evoca o fogo criador e o fogo destruidor. Outra imagem da pombagira, no qual o mundo tem a sua origem, ao qual deverá chegar ao seu fim. A fênix tem a mesma função da mitologia de Shiva ou de Orfeu, ou seja, a pombagira, a fênix é a pombagira é Shiva. Seus aspectos simbólicos estão claros. Há a imagem de ressurreição, de imortalidade, de continuidade, mediante ciclos. A fênix está associada no Antigo Egito aos ciclos do sol, às cheias do Nilo. Ela também é dupla. A fênix macho é símbolo da felicidade e da alegria. A fênix fêmea é símbolo de realeza. É a rainha da manhã. E quando a fênix macho é representada junto com a fênix fêmea, significam a união divina, yin e yang. A fênix significa aquilo que escapa à inteligência. É porque é impossível compreender como algo renasce das cinzas, né? Como é possível isso? Assim, a imagem da fênix é também o imaginário daquilo que eu não consigo entender. O imaginário daquilo que eu não consigo explicar, alcançar, mesmo mediante o nome que designa. Deus não pode ser alcançado a não ser pelo intermédio do seu nome. Então, o máximo que eu consigo chegar é ao nome da coisa e às suas qualidades. No Ocidente, a simbologia da fênix é a mesma da pombagira. É a vontade irresistível de sobreviver, viver além, nascer de novo, gerar novamente, regenerar. Assim, é o próprio tema da pombagira. Ele é cíclico, desaparecido nas cinzas da nossa sociedade, escondido, não se pode falar, mas ele sempre renasce, a cada manhã, como nesta mesa, por exemplo, para ser desenvolvido por todos nós aqui, talvez, como um sol, uma fogueira, ou como um pássaro que logo vai nos escapar. Sabemos que tudo aquilo que evoca a imagem da pombagira, o tema, a palavra, o ser, o imaginário, enfim, tudo que se refere a esse tema, o Reginaldo Prandi, que é um antropólogo brasileiro, diz que ele chama as faces inconfessas do Brasil. O Brasil não gosta de ver que existe, sobretudo, uma certa elite nacional, odeia a imagem, imagina, representar o Brasil como pombagira. O Brasil já não está gostando muito do vermelho atualmente, então, e a pombagira tem essa imagem. O Brasil se recusa a ver este fenômeno como uma marca de nossa religiosidade popular. É impressionante como a religiosidade popular não é discutida. Está na marca dos nossos ocultamentos, porque está na nossa periferia. Será que é isso? Os nossos seres encantados, os nossos seres arcaicos, nossos seres mitológicos, nossos seres estranhos, e por isso são tantas vezes associados ao demônio, porque fica muito mais fácil, né? Fique longe disso, isso não interessa, isso é perigoso. Nessa prospecção, então, eu quero resgatar, já estou terminando, viu? Eu quero resgatar uma estranha coincidência, que é uma descoberta feita pela Verônica Brandão, que é minha doutoranda, que está sentada aqui, certamente, que chegou aqui, está ali é a Verônica. A Verônica, nas suas pesquisas, descobriu que a palavra pomba e a palavra Magdala têm a mesma origem. Vem Maria de Magdala, Maria Magdalena. Em nossa cultura, a imagem da Maria Madalena é a imagem de uma prostituta e santa, como as pombagiras. A palavra Magdala em hebraico significa pomba. Sei que isso é apenas uma aproximação imaginária, curiosa, mas ela existe. No entanto, não seria a primeira vez que a figura do feminino se associa à imagem de santidade e prostituição. Apesar das doutrinas eximirem Maria Madalena da prostituição, o imaginário em torno dela e em outras confissões do cristianismo reconhecem Maria como uma liderança cristã primitiva,
né, que se confunde com a esposa, às vezes, com a esposa de Cristo, uma mulher morta na França, que chegou a ser tratada por Santo Agostinho como a apóstola dos apóstolos. Temos ainda na mitologia Vênus Ericina, ou Erixina, que recebe esse nome em decorrência do monte Erice, situado a oeste da Sicília, onde abrigou-se o templo dedicado a seu culto, que eram direcionados ao amor impuro, e, por conseguinte, tornou-se patrona das prostitutas. Podemos citar também Egipsíaca, nascida no Egito, é santa da igreja, Santa Maria do Egito. Né? Existe uma cidade em Pernambuco chamada Santa Maria, que foi uma asceta que, após uma vida de prostituição, retirou-se para o deserto, padroeira das mulheres penitentes. Santa Egipciana, também como é conhecida, viveu nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, e ela é especialmente venerada na igreja copta e também objeto de devoção na igreja católica e na ortodoxa. Todos esses imaginários femininos situam-se, então, entre o introspecto e o prospecto, o sagrado e o profano, a regra e a desregra, o desregramento da pombagira. Agora, temos aqui, então, um problema fundamental, que é o de situar o que é esse terceiro estado, entre o introspecto e o extrospecto, entre o sagrado e o profano. O que é esse ser outro? Será a minha proposta que ele é mesmo andrógeno, hermafrodita, bissexual, metamorfo. A filosofia da pombagira é a da liberdade. É a do sexo unido ao afeto, e não separado. O do sexo unido à emoção, e não separado. É o do sexo unido à inteligência, e não separado. Simultaneamente, é um afeto estratégico e sábio, esperto e experto. É a filosofia das reviravoltas do coração, da transformação da alegria e de tristeza, das personalidades cíclicas e das temperaturas do amor. O amor não é isso que nos vende o romantismo, né? E foram felizes para sempre. Isso destrói o amor, a ideia de eternidade. Então, antes de concluir, para não ser acusado de não ter voltado muito nas matrizes da comunicação, eu queria avisar a vocês que eu falei de comunicação aqui o tempo todo. Quando eu falei sobre corpo e incorporação, quando eu falei de ser médium, cavalo, ou da mediação das forças e da necessidade de estar aberto a dar passagem. Esse dar passagem é um conceito importante, é um conceito de travessia do Guimarães Rosa, de atravessar, de través, né, de através. Isso é uma ideia muito boa, que a gente pode explorar depois, enfim, no debate. Quando eu falei, então, de comunicação, quando eu falei da fênix, quando eu falei desse terceiro espaço entre o sagrado e o profano, quando eu falei da metamorfose do feminino, e, por fim, quando eu falei dos estados de regeneração, que é outra forma de falar de autopoieses. A própria pombagira é a imagem feminina de Exu, uma divindade da comunicação. Falar de pombagira é falar de comunicação, só de uma forma feminina. É como se nós estivéssemos falando de Exu fêmea, né? A divindade africana e brasileira da comunicação. É bom que se diga isso. Podemos continuar a falar mais da comunicação em seguida, enfim, nos debates. Agora eu quero contar uma história, para terminar. Quando eu tinha 17 anos, lá na minha cidade, Natal, no Rio Grande do Norte, eu voltava um certo dia de madrugada de uma festa com um amigo. Esse amigo chama Edson e está vivo para dizer que eu estou mentindo. Ele está aí para testar o que eu vou contar agora. Estava escuro, não havia ninguém nas ruas. Nós descíamos uma ladeira, que na minha cidade chama Ladeira do Baldo, quando esse meu amigo, de repente, olhou para a esquina, que divisava a rua paralela e perpendicular à ladeira, e disse para mim: "Você está vendo o que eu estou vendo?" Aí eu perguntei: "O quê?" E ele disse: "Corre, Gustavo, corre, pelo amor de Deus." E ele saiu correndo em disparada, né? Como eu nunca vi ninguém correr depois, né? Com pavor no rosto. Isso aqui me chama, eu guardei, a expressão facial dele de pavor. Não era medo, era pavor. E aí eu, enfim, eu fiquei um pouco ali atrapalhado, sem saber o que fazer, apressei o passo, depois passei a correr e corri no sentido de já tentar alcançá-lo, né? Não estava correndo ele estava distante de mim. Corremos
até uns 200 metros, até que ele virou-se, ficou olhando para trás, eu me aproximei, daí ele disse, eu vi uma mulher de vermelho, cabelos muito negros, girando na esquina. E ele não pensou duas vezes, ele disse, era uma pomba gira. Eu tinha 17 anos, enfim, não sei, essa imagem dominou de certa forma o meu imaginário. Aquela corrida de madrugada, em disparada, sem saber porque eu estava correndo, talvez corresse do nada, talvez corresse de um fantasma, talvez fosse hoje seria uma pegadinha, né, da televisão. Isso me faz pensar naquele medo do meu amigo, né? O medo de pombagira. Isso me ensina hoje o seguinte: não sabemos prospectar ainda o feminino, masculino fantasmagórico em nós, do mundo. Segundo, não sabemos extrair alegria de tristeza. Terceiro, não sabemos sondar nossas metamorfoses, regenerar, das cinzas virar outra coisa. No fundo, ainda hoje, acho que nós não sabemos enfrentar esse tema, por isso continuamos a fugir, como meu amigo Edson fugia lá. Tá? Muito obrigado.